Olá, meus pequenos e grandes jogadores! Um jogo inspirado no xadrez, no qual suas peças são animais disputando suas forças. Vem cá jogar! Eu sou a Ká e hoje vamos falar de Arrimar, um jogo criado em 2002 pelo engenheiro Omar Syed. O nome do jogo é uma brincadeira com o nome do seu filho, Amir, escrito de trás para frente, acrescentando a letra A. E agora, mostrando como se joga. Vamos precisar de um tabuleiro de 8 linhas por 8 colunas, com 4 casas armadilhas, que são essas estrelas aqui. Meu tabuleiro foi cortado e gravado a laser lá no Fab Lab. E também de 32 peças de animais, 16 de cada cor, que eu fiz com MDF de 6 milímetros, encapado com tecido de algodão e também cortado a laser lá no Fab Lab. Cada jogador tem um elefante, um camelo, 2 cavalos, 2 cachorros, 2 gatos e 8 coelhos. E há uma hierarquia de força entre esses animais, sendo o elefante o mais forte de todos, seguido do camelo, do cavalo, do cachorro, do gato e por último o coelho, que é o mais fraco de todos. O jogo começa com o tabuleiro vazio e o jogador das peças claras, amarelas no meu caso, coloca suas 16 peças distribuídas da forma que quiser nas suas 2 linhas iniciais. Em seguida, o jogador das peças escuras, no meu caso azul, coloca também todas as suas peças nas 2 primeiras linhas. As peças podem ser colocadas em qualquer casa, porém recomenda-se que a maioria das peças mais fortes sejam colocadas à frente dos coelhos mais fracos. As jogadas são alternadas e o jogador com as peças claras inicia. Todas as peças se movem ortogonalmente, para frente, para trás ou para os lados. A única exceção é o coelho, que não pode andar para trás, sempre para frente ou para os lados. Em cada jogada, um jogador pode mover suas peças num total de 4 movimentos. Mover uma peça de sua casa atual para uma casa ortogonal adjacente conta como um movimento. Uma peça pode ter vários movimentos e também mudar de direção a cada movimento. Os 4 movimentos do jogador não precisam ser necessariamente com a mesma peça. Ele pode mover uma peça, um movimento, 2 movimentos com a segunda peça, por exemplo, faltando agora um movimento que pode ser feito com uma terceira peça. Ele pode também escolher fazer todos os movimentos com a mesma peça. 1, 2, 3, 4. E o detalhe é que ele não é obrigado a fazer 4 movimentos. Ele pode fazer até 4, mas pelo menos um movimento ele deve fazer em cada rodada. Então, se por exemplo ele escolher que vai fazer apenas um movimento, ele pode falar: minha jogada acabou e é a vez do outro jogador. Mas o que ele não pode é ir e voltar com as peças para a mesma casa, ou seja, 1, 2, 3, 4, e falar que terminou seu movimento, pois ao final de turno de cada jogador, o tabuleiro deve ter sido modificado. As peças mais fortes podem movimentar as peças mais fracas do adversário. Por exemplo, o cachorro pode movimentar o gato ou o coelho, mas ele não pode movimentar um cachorro ou qualquer outra peça mais forte do adversário. Para que possa ser movimentada, a peça do adversário deve estar ortogonalmente adjacente e pode ser puxada ou empurrada. Para empurrar uma peça do adversário com a sua peça mais forte, por exemplo, o cachorro vai empurrar o gato, você deve primeiro mover a peça do adversário para uma casa ortogonal adjacente vazia. Poderia ser uma dessas 3. Vou movimentar para essa. E na sequência mover sua peça ocupando a casa onde estava a peça do adversário. Para puxar uma peça do adversário com sua peça mais forte, vamos puxar o coelho usando o cachorro. Você deve primeiro mover a sua peça para uma casa ortogonal
vazia adjacente, pode ser aqui, e depois mover a peça a ser puxada para a casa onde você estava. Embora os coelhos não possam se movimentar para trás, ele pode ser empurrado ou puxado. Por exemplo, este cachorro vai empurrar o coelho. Para isso, primeiro ele empurra o coelho para uma casa vazia, ortogonal adjacente, e na sequência toma o lugar dele. Perceba que o puxão ou o empurrão requer 2 movimentos consecutivos, devem ser concluídos na mesma jogada. Se o amarelo quiser empurrar este azul, ele não pode, por exemplo, fazer 1, 2, 3 e depois apenas empurrar o coelhinho para trás. No máximo, ele pode fazer 2 movimentos, 1, 2 e depois 3, 4. E uma peça mais forte também pode congelar qualquer peça do adversário que seja mais fraca que ele. Por exemplo, esta peça aqui, o azul é mais forte, está ortogonalmente adjacente ao coelho. O coelho está congelado, pois as casas ortogonais adjacentes não possuem nenhuma peça amiga. Vamos olhar este lado. Este coelho não está congelado. Ele está sim próximo ao cachorro do inimigo, mas ele tem na casa adjacente uma peça amiga, o gato. Uma peça que está congelada não pode se movimentar por livre escolha. Ela pode sim continuar sendo puxada ou empurrada. Para que este coelho que está congelado fique livre e possa se mover, uma peça amiga deve ficar ortogonalmente adjacente a ele. Por exemplo, se esse camelo se movimentar para cá, este coelho que estava congelado está livre para se movimentar, inclusive na mesma jogada. Há 4 casas marcadas como armadilhas no tabuleiro, essas aqui com estrelas. E qualquer peça que está em uma casa armadilha é imediatamente removida do jogo. Por exemplo, é a vez do azul, ele vai empurrar o coelho para a casa armadilha. E o coelho é removido do jogo. Mas, se tivesse uma peça amiga do coelho adjacente à casa armadilha, ele não seria removido. É a mesma proteção quando se está congelado. Ganha o jogador que primeiro levar um de seus coelhos até a linha inicial do seu adversário. 1, 2, 3, o coelho amarelo chegou na linha inicial, o jogador amarelo ganha o jogo. Mas se o jogador perder todos os seus coelhos, ele não tem como chegar na linha inicial do adversário, então ele perde o jogo. Se acontecer um caso raro de ambos os jogadores perderem os coelhos exatamente na mesma jogada, o jogador que estiver fazendo a jogada é quem ganha o jogo. Um jogador também perde se ele estiver impossibilitado de jogar porque todas as suas peças estão congeladas. Este seria um exemplo. Coelho congelado pelo gato, esse coelho congelado pelo gato, camelo congelado pelo elefante, cachorro congelado, o gato congelado pelo coelho, esses 2 cavalos estão congelados pelo camelo, este coelho está congelado tanto pelo cachorro quanto pelo camelo. Neste caso, o amarelo perde o jogo, apesar de ainda ter coelhos que poderiam chegar na linha inicial. Se depois de uma jogada a posição do tabuleiro se repetir pela 3ª vez, o movimento é considerado ilegal e o jogador deve selecionar um movimento diferente. Se ele não puder, ele perde o jogo. Uma curiosidade é que em 2002, quando o CIED publicou as regras do jogo, ele anunciou um desafio, uma premiação de $10.000 para quem conseguisse criar um programa de computador que ganhasse por 3 vezes dos 3 melhores jogadores humanos do jogo Arrima. E você é bom em programação? Nos vemos na próxima e não se esqueçam do mais importante, divirtam-se e obrigada por assistir!